Já estamos de volta com o programa Cidadania, hoje entrevistando o professor Rodrigo Nunes. E muitas perguntas, Rodrigo, estão chegando aqui, pessoas que estão nos acompanhando, Nova Betânia, Sumaré, aí toda a cidade mandando perguntas, principalmente sobre mesário, né? A questão de mesário, quem pode ser mesário, quem não pode, quais são as vantagens, né? Existe alguma vantagem? É remunerado, não é remunerado? Então, nos esclareça aí sobre a função de mesário, uma função importante, né? Uma função muito importante para a organização do dia da eleição, não é isso? Isso. É bem pertinente essa abordagem do mesário, porque o mesário, enquanto requisitado, né, pela Justiça Eleitoral, muitos perguntam, é obrigatório o serviço de mesário? Sim, é uma requisição. Né? O mesário, nas palavras do saudoso Eli Lopes Meireles, é um agente público, né, agente honorífico, exercendo função pública naquele momento. E há algumas vantagens percebidas pelo trabalho de mesário. Né? O mesário tem um auxílio alimentação, tá, para o seu dia de trabalho na Justiça Eleitoral. E além disso, o trabalho em si, ele agrega algumas vantagens do tipo... Recentemente, algumas leis, inclusive um trabalho conjunto que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte fez junto à Assembleia Legislativa, os cartórios eleitorais fizeram junto às câmaras municipais, né? Aquele que trabalhou como mesário, ele possui isenção nos concursos, os concursos estaduais, concursos municipais. Nós conseguimos lá em Areia Branca, Grossos, Tibau, Natal. Então, concursos municipais, estaduais. E o mesário se candidatando, né, fazendo inscrição, ele tem direito à isenção. Né? Basta só ele pegar a declaração, a certidão no cartório eleitoral. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral ele tem convênios com faculdades, né, onde a prática do mesário se converte também, né, em atividades extracurriculares, práticas jurídicas, dentre outros. Além disso, a experiência em si de você está fortalecendo todo um processo democrático. A figura do mesário ela é importantíssima. Não se esquecendo, é claro, daquela vantagem tratada como uma das melhores, segundo os próprios mesários, que são os dias de folga. Né? Para cada dia prestado de serviço à Justiça Eleitoral, o mesário, o auxiliar dos trabalhos eleitorais, ele tem 2 dias de folgas. Uhum. E importante que se diga, seja na iniciativa privada, ou seja, na administração pública. Tá? 2 dias de folgas por cada dia trabalhado. É interessante essa questão do mesário, rapidamente, Fábio e Joyce. Nós tivemos aqui, há uns 2 anos, a eleição suplementar em Serra do Mel, onde nós atuamos junto com o Márcio, né, auxiliando lá o colega Márcio da 34ª Zona. Hoje Serra do Mel se desprendeu e está numa zona unitária, né, junto com Baraunas e Tibau. Nós tivemos naquela eleição suplementar e vários mesários voluntários lá em Serra do Mel se inscreveram do Brasil todo. Né? Pessoas de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, muita gente da Bahia, né, se inscreveram e vieram, né, com custo próprio a trabalhar, né, como mesários naquela eleição. E aí nós ficamos responsáveis por algumas vilas lá e tivemos contatos com esses mesários e eles fizeram questão de ter todo esse gasto e passar aquele dia trabalhando lá na Serra do Mel, tendo em vista os pontos que contavam trabalhar como mesário para os concursos cartoriais, né, de tabeliães, de cartórios nos seus respectivos estados. Um deles me disse, inclusive, que ia ganhar em torno de 20 ou 30 colocações por aquele dia trabalhado. Então, é uma função honrosa. Cada vez mais nós temos crescido o número de mesários voluntários e acredito que para a próxima eleição esse número também será emergente. E, Rodrigo, aí o cidadão que quer ser mesário, ele vai ao cartório eleitoral, se inscreve, tem algum impedimento, algo do tipo? Isso, ele se inscreve, nós temos um cadastro próprio no cartório eleitoral e também ele pode se inscrever diretamente no site, quando da época, né, da elaboração da lista de mesários, no próprio site do Tribunal Regional Eleitoral. Existem algumas vedações para se trabalhar como mesários. Tá? Você não pode ser militar, você não pode estar participando de diretório partidário, parentes de candidatos. Há essas limitações que são analisadas no próprio cadastro eleitoral. Rodrigo, você citou que o militar ele não pode ser mesário durante as eleições, né? E
está chegando aqui para nós algumas perguntas dos nossos telespectadores, mas também a nossa produção tem dúvida. Nossa produção fica aqui ajudando a colocar o programa no ar, mas fica nos assistindo também atenta ao que nós estamos conversando. E o Jorge, ele quer saber mais sobre o voto do militar. Existe alguma restrição para o militar na hora das eleições? Isso, boa pergunta também. Os colegas da Polícia Militar sempre junto lá no dia da eleição, a gente se torna um corpo só. O militar tem dois pontos importantes, né? Se ele estiver como conscrito, né, prestando o serviço militar obrigatório, ele estará com os direitos políticos suspensos. Em vista disso, ele não é obrigado a votar. Tá? A região, lá, o quartel, ele envia, né, anualmente a lista dos conscritos para que o próprio cartório eleitoral providencie a suspensão. Agora veja, aqueles que não estão na prestação do serviço militar obrigatório, que não são conscritos, né, são os sargentos, cabos, enfim, os oficiais, esses são sim obrigados a votar. Tá? E aí nós temos um certo complicador, porque muitos deles estão trabalhando em outras sessões eleitorais e sempre existe essa complicação. Um outro ponto, né, agregando um valor ainda mais na sua pergunta, Jorge, diz respeito aos presos. Né? E os presos têm direito ao voto, né, o direito público subjetivo ao voto. E mais uma vez nós temos dois caminhos. Né? Para aqueles que já estão cumprindo pena transitou em julgado, tá? Já estão em alguma penitenciária, obviamente eles estão com direitos políticos suspensos. Então, esses não têm o direito de votar. Né? O direito público dele está estanque. Voltará quando da cessação da suspensão dos direitos políticos. Agora, aqueles que estão em custódia, os presos, né, que não tiveram julgamento ainda, a pena não transitou em julgados, presos preventivos que estão em centros de detenção provisória, esses possuem direito ao voto. Inclusive, o TRE está disponibilizando sessões eleitorais, né, em centros de detenção para que eles exerçam o direito sagrado do voto. Rodrigo, vamos trazer uma pergunta aqui para você, que eu acho que vai consumir o resto do nosso bloco, mas é uma pergunta muito interessante. Hoje, a grande notícia em todos os meios de comunicação é a corrupção, né? E aí nós vemos que, independente de partido, a corrupção, infelizmente, ela está alastrada nesse país inteiro, né? E aí a pergunta para você é o seguinte: a corrupção eleitoral, ela somente é praticada pelo candidato ou o eleitor também tem uma participação nessa logística, vamos assim dizer, da corrupção? Essa pergunta é visceral, eu diria, Fábio, porque quando você falou do eleitor, né, eleitor candidato, me veio à mente aqui Montesquieu, dizendo que a corrupção não é só inerente aos próprios governantes. A corrupção, ela nasce a partir dos próprios princípios da sociedade. Haja vista que os governantes, eles são espelhos, né, da própria sociedade em si. Os nossos deputados federais, senadores, membros do Poder Executivo, são reflexos da própria sociedade na medida em que nós, exercendo o poder do voto, os colocamos lá. Eu vejo a corrupção no seu sentido lato, mais especificamente a corrupção eleitoral, tá? Um edema, vamos dizer assim, um desvio de conduta que precisa ser muito bem trabalhado, e aí é importante que se diga, não somente entre as autoridades, não somente entre os agentes políticos, mas também é preciso que se diga entre os próprios, entre as próprias pessoas integrantes da sociedade. E aí eu me reporto às pessoas físicas, empresários, e aí que a opinião de Rodrigo, professor, estudante, mas se a gente fizer uma análise acerca dos casos de corrupção eleitoral, nunca você vai ter somente um agente público imbuído naquele crime. Sempre vai ter a parceria, sempre vai ter do outro lado a iniciativa privada. Seja através de empresas, como nós vimos aí na Lava Jato, com empreiteiras, seja através de bancos, seja através de doleiros, né? Enfim, é corrupto o gestor público, é corrupto o político, mas é corrupto também o empresário que se alia a ele. É importante que se diga isso.
E nesse ponto, seguindo essa linha, nós temos também na corrupção eleitoral o papel do eleitor. Né? O papel do eleitor, que age somente no sentido de achar que o político é o corrupto. Não. O próprio artigo 299 do Código Eleitoral, que tipifica o crime de corrupção eleitoral, ele vem nos dizer que é crime eleitoral, né, doar, oferecer, entregar, dar qualquer benefício e também receber. Né? Nós tivemos lá na nossa zona, inclusive, ações penais eleitorais contra eleitores, né, provas cabais de recebimento de benesses, de benefícios em troca de votos. Então é preciso que se diga, preciso que se reafirme que o político é corrupto e que essa corrupção, esse combate à corrupção, que tanto o professor Eval, né, milita, luta e diariamente, seja imensa, seja efetiva, não seja seletiva. É preciso que se diga, atinja todos os lados, independente de partido, independente de seu candidato, de seu presidente, de sua oposição, de seu juiz, de seu Ministério Público, de seu servidor. Tá? Atinja todos, é corrupto, seja preso. Tá? Não seja uma corrupção seletiva. E através do instrumento eleitoral, através do processo eleitoral, esse combate se torna mais rigoroso, né, na medida em que há uma fiscalização dos próprios candidatos entre si, do Ministério Público, dos eleitores também. E aí, Rodrigo, com relação à fiscalização, né? Nós já trabalhamos na Justiça Eleitoral. Bom, minha participação é muito pouca, faz 5, 6 meses, a sua mais de 10 anos, você tem mais experiência do que eu. Mas um dos principais fiscalizadores deve ser o povo, né? Ou o cidadão. Você que está em casa, você deve fiscalizar. O candidato chegar na sua casa, você vota na minha pessoa, que eu dou tanto, não deve prosperar, não é isso? É verdade. Os eleitores, eles são os maiores fiscais, né? São os maiores fiscais. Quando eu subi a 32ª zona, nós tínhamos mais de 700 inquéritos policiais federais de transferências fraudulentas, né? De iniciativa do próprio eleitor. É ele que se inscreve, muitas das vezes aliciado por algum candidato, por algum político, mas a iniciativa é dele. Então é preciso que essa consciência venha dele e a partir daí atinja um cerne maior dentro de uma cultura de transparência, de publicidade e de respeito à coisa pública. Que nós precisamos entender que a corrupção, ela não é um atributo, um defeito da política e dos governantes. A questão da corrupção é um problema do ser humano. A corrupção, ela não está só no viés político, ela está às vezes no seu trato com o seu vizinho, no seu trabalho, dentro da sua casa, nas suas atitudes em outros campos. Então, a gente precisa entender que a corrupção, o combate à corrupção tem que ser primeiramente o nosso combate próprio. Então, a partir do momento que existem governantes corruptos, governantes que fraudam a nossa legislação, que cometem crimes eleitorais, a partir do momento que eles fazem isso e continuam fazendo, é porque tem eleitores que compactuam, tem cidadãos que compactuam. Então, antes mesmo de fiscalizar, porque a fiscalização, muita gente fica com o pé atrás em fiscalizar, não vou denunciar, mas a questão aqui não é essa. A questão de fiscalização é muito mais de observância, de você ficar atento às propostas do seu candidato, de você olhar se ele é uma ficha limpa, se ele é uma ficha suja, e combater mesmo a corrupção nos próprios atos, né? A gente precisa entender, a gente precisa ter essa consciência, e a partir do momento que a gente não aceitar aquele dinheiro do nosso candidato que está ali tentando angariar o nosso voto, a partir do momento que a gente recusar aquele botijão de gás que ele nos prometeu, aquele emprego que ele nos prometeu, caso seja eleito, a partir desse momento, a partir do momento em que não houver mais eleitores que compactuem, não vai ter políticos corruptos, porque não vai ter mais quem receba, quem compactue com essa corrupção, né, Fábio? Exatamente. É um tema, cidadão, que você deve estar atento. Com certeza vamos fazer outros programas nessa mesma temática. Nossa produção já informa aqui que o nosso tempo desse bloco esgotou. Queremos agradecer ao professor Rodrigo. Já fica o convite para nós fazermos programas temáticos sobre direito eleitoral. Certo? E o espaço está aberto aí para suas considerações finais, alguma data importante aí que o eleitor deva esperar.
Mais uma vez, obrigado pelo convite, Fábio, Joyce, ao professor que foi meu professor, doutor Eval, ao colega Márcio, enfim, todos aqueles desse projeto vigoroso novo eleitoral. A gente vai estar à disposição para quaisquer outros convites. E lembrando algumas datas do novo calendário eleitoral, né? O calendário eleitoral foi sensivelmente alterado pela mini-reforma eleitoral deste ano. Né? A partir de 1º de janeiro, as pesquisas eleitorais que tanta população gosta já devem estar registradas perante a Justiça Eleitoral. Né? E o prazo de 2 de abril, aqueles 6 meses necessários de filiação partidária, antes era 1 ano, agora 6 meses. Né? E no último mês, aquela janela, que eu estava falando para os meus alunos da pós-graduação, isso não é janela, é uma porta, né? Em que todos os detentores de mandatos poderão trocar de partido sem a perca do cargo. Tá? 2 de abril. No mais, a gente agradece e fica à disposição. Nós que agradecemos, professor Rodrigo, e fica já o convite para os próximos programas temáticos. Cidadão, o programa Cidadania volta já, daqui a pouco, com o quadro Concurseiro Moçoroense. Cidadania, um programa voltado para você, cidadão e eleitor.